Vou andar para o térreo numa sexta-feira como esta, então talvez chegue, né? Eu quando vinha para cá vi a animação em torno do campus. Isso também é política para a juventude, né? A juventude universitária. Muito certo. Pessoal, para a gente fechar, vamos dizer, com chave de ouro o evento, cumprir toda a agenda aí. Com a prata da casa, para fechar com a prata. Zaidan, acho que teria essa função de fechar com chave de ouro, vamos dizer assim. Né? Mas, já de último, agradecer se deve ficar até o final. Outra oportunidade a gente conversa mais, né? E também à disposição. E acho que Zaidan, você tem essa capacidade de fechar bem as coisas, de sintetizar e fazer um balanço. E todo mundo está cansado, mas acho que está todo mundo aqui que ficou, está praticamente quase todo mundo desde manhã, né? É interessante. Mas, Zaidan, então, a palavra é sua e tenha vontade para fazer suas considerações. Finais? Não, finais. Iniciais, mediais e finais, né? Justamente. Início, meio e fim. Muito bem. Então, deixa eu ver se está ligado. Alô? Isso não está ligado, não. Alô? Agora tá. Então, inicialmente, boa noite para todos. Me cabe fazer essa saudação, até por motivo de justiça, porque eu sei que alguns aqui estão já há um tempo aqui, neste auditório, inclusive. E eu tive a oportunidade de sair e na minha casa tomar um banho, trocar de roupa, fazer um lanche e voltar para cá. Então, até por um pedido de justiça, a gente tem que dar boa noite, né? Como se fosse uma saudação e, ao mesmo tempo, de entusiasmo pela persistência, pela atenção, pela boa vontade, de acompanhar realmente essas... São 4 mesas? Ou 3? 4. Não, incluindo. 4 mesas ao longo deste dia. Nossa ideia inicial, eu tenho pensado em fazer 2 dias, até para espaçar mais essas atividades e não cansar. Mas prevaleceu talvez o bom senso de Otávio de concentrá-las todas num único dia. A questão é saber se o dia foi certo, se devia ser na quinta ou se devia ser a sexta-feira. Porque a sexta-feira termina às vezes coincidindo com várias outras atividades, inclusive atividades de natureza social mesmo, né? Lúdica e tal. Mas isso é uma coisa para se avaliar para o futuro, né? Para outros eventos e assim por diante. Esse ponto dos meus alunos, eu acho. Então, a mim me coube então, fazer esse fecho. E eu inicialmente tinha pensado de trazer para vocês 2 contribuições que eu fiz como professor para a Secretaria Municipal de Educação e para a Secretaria Estadual de Educação. Mas achei pedante estar trazendo essas coisas escritas, inclusive, e resolvi então adotar outra linha de exposição, que é discutir, digamos assim, não vou falar como fala a filosofia, os prolegômenos para uma política pública de juventude. Não. Mas, digamos assim, as pré-condições aí sim, acho que os elementos que são indispensáveis para se pensar uma política pública para a juventude. Acho que ficou uma linguagem mais adequada. Em primeiro lugar, é necessário eliminar 2 vieses
que se adota no geral em relação à questão do jovem. Um é a criminalização e outro é a medicalização. Isso são dois vieses que são muito adotados pelos pedagogos, pelos psicopedagogos, pelos que pensam a juventude, quando tratam da questão da delinquência, da violência, da sexualidade e assim por diante, né? Ou seja, evitar, então, que o nosso sujeito estudantil, o juvenil, ele seja visto na perspectiva do delinquente ou do perverso, né? Da sexualidade perversa, daquele que quer transgredir através da sexualidade, muitas vezes ligado com o uso também de drogas, né? Uma vez eu estava numa capacitação de professores da rede, me surpreendi com um desabafo de um professor dizendo: enquanto eu me preocupo em transmitir os meus conteúdos programáticos, que é de geografia, os meus alunos só querem saber de sexo, droga e rock and roll. Então, isso me chamou muita atenção, porque eu disse: então, e como é que são os seus alunos? Ou então, como é que você gostaria que fossem? Assexuados, talvez, né? Provavelmente. Sem ouvido musical nenhum, né? E sem querer experimentar nenhuma coisa diferente, extraordinária, sem buscar experiências diversificadas de percepção, de visão, de intuição, sei lá o quê. Dessa maneira, então, você não pode lecionar na rede, porque os alunos da rede, por acaso, são alunos que têm sexo e desejo, provavelmente, e hormônio. São alunos que certamente gostam de música, né, de um tipo de socialização através da arte, e deve ter uma imensa curiosidade por descobrir um mundo de uma percepção extrasensorial, sei lá o quê, visionário, diferente do habitual, né, da visão habitual das coisas, digamos assim, né? Eu me lembrei muito de um filósofo alemão que falava de uma iluminação profana. Existe a iluminação religiosa, dada pelo êxtase e o conhecimento de Deus, ou a união com Deus. E existe a iluminação profana que os modernos experimentaram através do uso do haxixe, do ópio, e que produziram grandes obras. O que é mais interessante é que produziram grandes obras. Há um ensaísta da USP, chamado José Miguel Wisnik, estudou o que ele chamou o olhar dos profetas, dos drogados e dos visionários. E disse o seguinte: esse olhar tem algo em comum, que é o olhar que nunca está em compasso com a sua época. Ou é um olhar muito antes ou muito depois da sua época. Nunca é um olhar compassado com a sua época. E disse também que os autores modernos, quando começaram a perder a sua musa do Parnaso, tiveram que procurar outra forma de inspiração. E essa forma de inspiração não foi outra, senão realmente o uso de certas drogas, efetivamente. Só para lembrar, talvez, um dos mais famosos, que é um poeta inglês chamado Coleridge, escreveu um poema inacabado chamado Palácio de Kublai Khan. Esse poema tem 23 estrofes, ele é inacabado. Ele foi escrito durante uma noite, mediante um sojourno assim, de inspiração, porque o poeta tinha fumado ópio antes de dormir. Ele acordou com uma súbita iluminação e foi freneticamente para a mesa escrever esse poema, né? E quando chegou na 23ª estrofe, alguém bateu na porta. Aí ele correu para ver, chegou lá, era uma besteira, era uma tolice, era uma coisa que nem... Mas quando voltou, perdeu. Mas ficou, realmente o poema ficou
E ele diz que é uma das mais belas páginas da literatura inglesa. É esse poema chamado Palácio de Kublai Khan, que, aliás, é uma obra inacabada. Também, diga-se de passagem. Né? Então, diante do espanto desse professor, eu sugeri que ele escrevesse uma famosa frase de um humanista latino chamado Terêncio, que diz assim, eu não sei dizer em latim, mas vou dizer em português: nada que é humano me é estranho. Em latim deve ser humanae nil putum. Não. Homem, humana, nil putum. Nada que é humano. Não, nil humana. Bom, eu não sei latim. A frase é essa: nada que é humano me é estranho. Disse, quer ser professor? Quer ser professor de jovens, de adolescentes? Então, amigo, tire os preconceitos e escreva na sua mente e no seu coração: nada que é humano me é estranho. Porque senão você vai se ruborizar com a primeira manifestação sexual que você tiver na sua sala de aula. Não entender que esses estudantes e esses jovens são jovens assexuados, são jovens que estão numa idade de descoberta, inclusive, das transformações do seu próprio corpo, e que é natural que eles procurem se expressar, né, de uma ou de outra maneira. O que eles não podem é se reprimir, fazer de conta que nada acontece, nada está acontecendo. A escola tem que se tornar suficientemente sábia para entender essas questões e elaborar um programa que dê conta delas. Não adianta fazer de conta que elas não existem. Ninguém é anjo, ninguém é assexuado. As pessoas têm desejo, têm necessidades, e é preciso, então, elaborar uma pedagogia que leve em conta esse desejo. Não sei se eu convenci esse professor, né? Porque eu costumo dizer que nós temos um programa pedagógico que é o que se chama educação de resultados. A educação de resultados, ela elabora um perfil genérico de um aluno abstrato e centra fogo nesse perfil genérico, sem levar em consideração as inúmeras diferenças que existem entre as pessoas. É mais cômodo trabalhar dessa forma, mais fácil, até para controlar, para avaliar, para ver se a pessoa cumpriu o seu programa, etc. Difícil é adotar um olhar clínico para a sala de aula. Isso dá muito trabalho, porque isso leva você a individualizar naturalmente a sua didática, a sua pedagogia. Tem que levar em consideração que cada um tem necessidades, cada uma tem necessidades, e um ritmo diferente. Não pode ser o mesmo ritmo nem as mesmas necessidades. Agora, essa perspectiva clínica é muito difícil, sobretudo para a rede pública de ensino. Quando o professor tem 60, não sei quantos, 70, para dar aula, não sei quantos turnos, em salas que nem sempre são climatizadas, confortáveis, né? E etc. Naturalmente que isso tudo leva a uma enorme dificuldade dos professores trabalharem. Mas isso leva realmente para um perfil de educação que é uma educação de quantidade. Da quantidade, não da qualidade, mas de quantidade. Né? Quantos estão matriculados? Quantos foram aprovados? Quantos saíram da escola com o curso concluído ou não concluído? Né? Tem todos esses aspectos. Naturalmente que isso para os economistas é uma maravilha. Quando os economistas tomaram conta das políticas públicas no Brasil, eu acho que acabou-se a preocupação com a qualidade. E virou só